Sempre fui uma mulher determinada. Desde jovem sabia o que queria para a minha vida. Trabalhei duro, me dediquei aos estudos e, aos poucos, conquistei meu espaço em uma carreira que eu amava. Apesar disso, minha família nunca viu com bons olhos minhas ambições. Minha sogra, então, fazia questão de desmerecer tudo o que eu conquistava, dizendo que meu papel era cuidar da casa e do marido. Quando me casei com Eduardo, pensei que ele me apoiaria em todas as minhas escolhas. Ele dizia que admirava minha força e determinação, mas, com o tempo, isso pareceu se transformar em incômodo. Eduardo começou a repetir as críticas de sua mãe, insinuando que minha dedicação ao trabalho era um problema para nossa relação. Eu tentava equilibrar tudo. Era uma mulher casada, mas também alguém com sonhos e metas próprias. Aos domingos, enquanto minha sogra reclamava que eu não sabia cozinhar como as mulheres da família dela, Eduardo permanecia em silêncio. O apoio que ele prometera no início do casamento parecia estar evaporando. Um dia, quando cheguei do trabalho mais tarde do que o habitual, percebi algo diferente em casa. Eduardo estava sentado no sofá, ao lado de sua mãe, os dois com expressões sérias. "Precisamos conversar, Camila." Ele começou com um tom grave. Sentei-me no outro sofá, sentindo um peso no ar. "Sua prioridade não pode ser sua carreira", continuou minha sogra, como se tivesse autoridade sobre minha vida. "Uma mulher casada tem obrigações." Tentei explicar que meu trabalho era algo que me completava, mas parecia que eu estava falando com uma parede. Eduardo apenas balançava a cabeça, como se concordasse com cada palavra dela. Naquela noite, fui dormir com o coração apertado. Algo me dizia que uma tempestade estava prestes a se formar. No dia seguinte, Eduardo saiu cedo para o trabalho. Eu aproveitei o silêncio da casa para refletir. Será que eu realmente estava errada por priorizar meus sonhos? Não conseguia acreditar que meu marido e minha sogra não enxergavam o quanto eu lutava para ser boa em todas as áreas da minha vida. Mas isso era apenas o começo. Mal sabia eu que em breve eles me colocariam contra a parede de um jeito que mudaria minha vida para sempre. Os dias seguintes foram repletos de tensão. Eduardo estava mais distante, e minha sogra parecia ter decidido passar mais tempo em nossa casa, como se quisesse reforçar sua posição. Eu me mantinha firme, tentando evitar confrontos, mas sabia que, mais cedo ou mais tarde, algo explodiria. Certa manhã, enquanto tomava meu café antes de ir ao trabalho, Eduardo apareceu na cozinha com um semblante fechado. Ele parecia ter ensaiado o que ia dizer. "Camila, precisamos conversar." Coloquei a xícara sobre a mesa e esperei que ele continuasse. "Isso não está funcionando. Você está mais preocupada com sua carreira do que com nossa família." Minha voz saiu firme, mesmo com o nó que se formava na garganta. "E o que você quer que eu faça, Eduardo? Que largue tudo o que construí." Antes que ele pudesse responder, minha sogra entrou na cozinha, como se já estivesse esperando o momento certo para intervir. "É exatamente isso, Camila. Uma mulher casada tem que saber onde está seu lugar. Se você não pode ser uma esposa de verdade, talvez seja melhor reavaliar suas prioridades." Minha paciência estava se esgotando, mas me contive. Não queria criar uma cena, especialmente porque sabia que Eduardo parecia concordar com ela. "Então é isso? Vocês acham que eu devo abandonar tudo?" Perguntei, encarando os dois. "Sim, é isso que estamos dizendo", respondeu Eduardo, finalmente assumindo sua posição. "Ou você escolhe sua carreira, ou escolhe sua família." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. "Pense bem", disse minha sogra com um tom quase vitorioso. "Uma boa esposa sabe o que é mais importante." Levantei-me, respirei fundo e encarei os dois. "Vou pensar", disse com a voz baixa antes de sair de casa. No caminho para o trabalho, as palavras deles ecoavam na minha mente. Não era uma escolha simples. Minha carreira não era apenas um emprego. Era minha identidade, meu propósito. Ao mesmo tempo, como ignorar o impacto que isso teria no meu casamento? No escritório,
Mergulhei nas tarefas do dia, tentando afastar a pressão que sentia. Mas quando cheguei em casa naquela noite, fui recebida por algo que não esperava. Todas as minhas coisas estavam empilhadas em caixas na sala. Eduardo estava de pé ao lado delas. Se você ainda não tomou sua decisão, Camila, tome agora. Era claro, eles estavam me forçando a escolher, e naquele momento percebi que minha resposta seria definitiva. Olhei para aquelas caixas empilhadas na sala, sentindo um misto de incredulidade e raiva. Eduardo permanecia ali, imóvel, como se estivesse esperando um gesto de submissão. Minha sogra, parada no corredor, observava a cena com um sorriso discreto, como se já soubesse o desfecho. "Então é assim?" perguntei, tentando manter a calma, mas com a voz levemente trêmula. "Vocês acham que podem simplesmente me colocar para fora da minha própria casa?" Eduardo deu de ombros. "Camila, você tomou sua decisão ao escolher sua carreira todos os dias. Nós só estamos tornando as coisas mais claras." A cada palavra dele, eu sentia o ar ficando mais pesado. Meu coração estava acelerado, mas uma clareza começou a tomar conta de mim. Eu estava diante de duas pessoas que não valorizavam quem eu era. "Certo, vocês querem uma escolha?" murmurei, cruzando os braços e encarando ambos. "Então aqui está. Eu escolho a mim mesma, escolho minha carreira. E, acima de tudo, escolho não me submeter a pessoas que não respeitam minha dignidade." Minha sogra abriu um sorriso irônico. "Ora, veja só. Ela acha que pode se virar sozinha." "Você vai se arrepender, Camila." Eduardo tentou intervir, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. "Não, Eduardo. Não tem mais nada para dizer. Se você não consegue ser meu parceiro, então não preciso de você ao meu lado." Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, virei-me uma última vez. "Vocês acham que estão me vencendo, mas não têm ideia do que eu sou capaz." Deixei a casa, sentindo uma mistura de alívio e incerteza. Era um salto no escuro, mas algo dentro de mim dizia que essa era a melhor decisão que eu poderia tomar. Os primeiros dias foram difíceis. Fiquei na casa de uma amiga enquanto tentava reorganizar minha vida. No trabalho, fingi que estava tudo bem, mas por dentro, eu estava quebrada. Uma noite, enquanto olhava para as caixas que trouxera comigo, encontrei um diário antigo. Era de quando eu estava na faculdade, cheio de anotações sobre meus sonhos e planos. Lembrei-me de quem eu era antes de permitir que outras pessoas moldassem minha visão de mim mesma. Naquela mesma noite, fiz uma lista de objetivos. Não seria apenas sobre sobreviver. Eu queria prosperar. Eles achavam que me expulsar de casa seria o fim, mas eu estava determinada a transformar aquilo no meu recomeço. Os dias começaram a se transformar em semanas, e aos poucos, fui encontrando força onde antes havia apenas incerteza. Decidi alugar um pequeno apartamento perto do trabalho. Não era luxuoso, mas era meu espaço, um lugar onde eu podia respirar sem sentir os olhares julgadores de Eduardo e sua mãe. No escritório, mergulhei de cabeça em um novo projeto, uma oportunidade que poderia levar minha carreira a um novo patamar. Trabalhei incansavelmente, muitas vezes até tarde da noite, mas cada esforço parecia valer a pena. Minha determinação chamou a atenção de Cristina, a diretora da empresa, que começou a me incluir em reuniões importantes e a delegar tarefas de maior responsabilidade. Uma tarde, após uma dessas reuniões, Cristina me chamou em sua sala. "Camila, tenho observado seu desempenho. Você é dedicada, focada e traz soluções inovadoras." Sorri, surpresa com o reconhecimento. "Obrigada, Cristina. Isso significa muito para mim." Ela continuou. "Estamos expandindo nossa filial em São Paulo e gostaria que você liderasse a equipe lá. É uma grande responsabilidade, mas tenho certeza de que você está pronta." Aquilo me pegou de surpresa. Era a chance da minha vida, mas também significava mudar de cidade e começar do zero mais uma vez.
No entanto, eu sabia que não podia deixar o medo me paralisar. Aceito o desafio, respondi, com confiança. Nos meses que se seguiram, mergulhei completamente nesse novo capítulo. A mudança foi exaustiva, mas recompensadora. O projeto crescia, e junto com ele eu também. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no controle da minha vida. Foi nesse período que ouvi falar de Eduardo novamente. Uma amiga em comum comentou que ele e a mãe estavam enfrentando dificuldades financeiras. A empresa onde Eduardo trabalhava havia fechado, e ele parecia perdido sem minha ajuda para administrar as contas da casa. Você não sente vontade de se vingar? Perguntou minha amiga. Pensei por um momento antes de responder. Não, Juliana. Minha vitória é o fato de estar feliz e realizada. Eles não têm mais poder sobre mim. Essa era a verdade. Enquanto eles lutavam com as consequências de suas escolhas, eu estava construindo algo sólido, algo meu. Mas a história não terminaria por aí. Algo inesperado estava prestes a acontecer. Algo que provaria, de uma vez por todas, que minha decisão de escolher a mim mesma foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Certa manhã, enquanto tomava um café em um dos meus lugares favoritos em São Paulo, meu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas, por curiosidade, atendi. Camila? Sou eu, Eduardo. A voz dele me pegou desprevenida, mas rapidamente recuperei a compostura. O que você quer, Eduardo? Precisamos conversar. Por favor, me dá só alguns minutos. Minha primeira reação foi negar, mas algo dentro de mim dizia que essa conversa poderia encerrar um ciclo. Concordei, com a condição de que seria breve. Nos encontramos em um café discreto no centro da cidade. Eduardo parecia abatido, muito diferente do homem confiante que eu conhecia. Quando me viu, tentou sorrir, mas sua expressão carregava arrependimento. Camila, eu sei que errei. Eu deixei minha mãe influenciar nossas vidas. E quando percebi, já tinha perdido você. Cruzei os braços, mantendo a expressão neutra. E o que exatamente você quer de mim agora, Eduardo? Ele suspirou, hesitando antes de continuar. Quero pedir desculpas. E quero saber se podemos tentar de novo. As palavras dele pairaram no ar. Mas ao invés de raiva ou tristeza, senti algo inesperado. Indiferença. Eduardo, você pediu que eu escolhesse entre minha carreira e minha família. Eu escolhi a mim mesma, e isso foi a melhor coisa que já fiz. Eu estava perdido, Camila. Não sabia o que estava fazendo. Interrompi. Não, Eduardo. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Eu não sou uma segunda opção, alguém que você procura só quando tudo dá errado. Ele abaixou a cabeça sem palavras. Pela primeira vez, percebi que eu não precisava daquela validação. Minha felicidade não dependia dele ou de sua aprovação. Espero que você encontre seu caminho, Eduardo. Mas, a partir de agora, o meu caminho não inclui você. Levantei-me e saí do café, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação inesperada de Cristina. Ela queria me informar que a diretoria estava impressionada com o meu trabalho e que eu seria promovida a gerente regional, com um salário que eu jamais imaginaria conquistar tão cedo na minha carreira. Enquanto desligava o telefone, olhei pela janela do meu apartamento. Aquela vista, que antes parecia tão distante, agora era a prova de que eu havia vencido. Mas de alguma forma, sentia que ainda havia mais a conquistar. Os dias que se seguiram à promoção foram uma mistura de celebração e reflexão. Eu tinha conquistado muito, mas sabia que ainda havia espaço para crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Aproveitei o momento para reorganizar minhas prioridades, fortalecendo amizades verdadeiras e investindo em mim mesma. Foi nesse período que uma surpresa inesperada aconteceu. Em uma tarde tranquila, recebi uma mensagem de uma antiga colega de faculdade, Amanda.
Ela trabalhava em uma ONG que oferecia suporte para mulheres em situação de vulnerabilidade e estava organizando um grande evento beneficente. Camila, ouvi falar sobre seu sucesso. Você seria perfeita para palestrar no evento. Sua história pode inspirar tantas mulheres. A ideia de contar minha história publicamente me deixou apreensiva no início, mas, depois de refletir, percebi que essa era uma oportunidade única de transformar minhas experiências em algo positivo para outras pessoas. Na noite do evento, o salão estava lotado. Enquanto eu esperava para ser chamada ao palco, vi mulheres de diferentes idades e histórias reunidas, muitas delas com olhares cheios de esperança. Quando finalmente peguei o microfone, respirei fundo e comecei. Há algum tempo, me disseram que eu precisava escolher entre minha carreira e minha família. Fiz uma escolha que parecia impossível, mas que no fundo era a única que me levaria à verdadeira liberdade. Escolhi a mim mesma. Os olhares atentos e os sorrisos de apoio me deram coragem para continuar. Contei sobre os desafios, as traições, as noites solitárias e, acima de tudo, sobre como cada obstáculo havia me fortalecido. Não é fácil recomeçar, mas posso garantir a vocês que vale a pena. Hoje, estou aqui não apenas como alguém que superou dificuldades, mas como prova de que nunca é tarde para escolhermos o nosso próprio caminho. O salão explodiu em aplausos. Muitas mulheres vieram falar comigo após a palestra, compartilhando suas próprias histórias e agradecendo pelas palavras de encorajamento. Entre elas, estava uma jovem chamada Renata, que me chamou a atenção por sua determinação. Ela me contou sobre um projeto que estava desenvolvendo para ajudar mulheres a entrar no mercado de trabalho. Sua energia era contagiante, e sem pensar duas vezes, ofereci meu apoio. Vamos fazer isso juntas, Renata. Quero ajudar você a levar esse projeto adiante. Naquele momento, percebi que minha jornada havia se transformado em algo muito maior. Não se tratava apenas de conquistar meus objetivos, mas de ajudar outras mulheres a conquistarem os delas. Os meses seguintes foram transformadores. Trabalhar ao lado de Renata no projeto dela me fez perceber que, mais do que vencer meus próprios desafios, eu tinha o poder de inspirar e apoiar outras mulheres a superarem os delas. O projeto, que inicialmente consistia em oferecer workshops de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade, logo ganhou força. Empresas começaram a se interessar pela iniciativa, oferecendo parcerias e doações. Em pouco tempo, conseguimos organizar uma rede sólida de apoio, com cursos, mentores e até oportunidades de emprego direto para as participantes. Em uma dessas reuniões, Cristina, minha chefe, me surpreendeu ao aparecer pessoalmente. Camila, você é um exemplo do que buscamos em nossos líderes. Quero que saiba que a empresa está disposta a investir nesse projeto. Ele tem o potencial de transformar vidas e queremos estar ao seu lado. Com o apoio de Cristina, o projeto cresceu ainda mais. Fomos convidadas a apresentar nossa iniciativa em conferências, e nossa história começou a ser divulgada em veículos de mídia. Eu me sentia realizada de uma forma que jamais havia imaginado. Foi então que recebi outra visita inesperada. Dessa vez, quem apareceu em meu escritório foi Dona Lúcia, minha ex-sogra. Ao vê-la, meu coração disparou, mas mantive a compostura. Camila, eu vim pedir desculpas, disse ela visivelmente desconfortável. Eu errei muito com você. Na época, achei que estava protegendo meu filho, mas percebo agora que só atrapalhei a vida dele. E a sua. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando suas palavras. Dona Lúcia, eu aceitei há muito tempo que não posso mudar o passado, mas aprendi a seguir em frente sem carregar mágoas. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e alívio, e, após um breve aceno, foi embora. Essa visita, no entanto, me lembrou de algo importante. As escolhas que fiz não só moldaram minha vida, mas também abriram portas para algo muito maior. Na inauguração do novo centro de apoio do projeto,
Olhei ao redor e vi mulheres de diferentes histórias unidas por um propósito comum. Renata estava ao meu lado, sorrindo, enquanto cortávamos a fita simbólica que marcava o início de uma nova etapa. "Olha o que você construiu, Camila", disse ela, emocionada. Respirei fundo e respondi: "Não fiz isso sozinha, Renata. Fizemos isso juntas, por todas nós." Aplaudida por todos ali presentes, percebi que havia alcançado algo que nem mesmo minha versão mais otimista poderia prever. Não era apenas sobre vencer desafios ou superar os erros do passado, mas sobre transformar dor em propósito, dificuldades em oportunidades e, acima de tudo, escolhas em liberdade. Era o começo de um novo capítulo, e eu estava pronta para tudo o que a vida ainda tinha a oferecer.